Quero, nesse instante que ocupa a tribuna do Senado Federal, fazer uma cobrança que, na verdade, ela tem razão de ser, mas, ao mesmo tempo, me leva a uma reflexão de que a Petrobras também está enfrentando um período de transição. Ora, a Petrobras anunciou no dia 4 de março passado a venda dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural de 98 concessões de produção, além de 6 blocos exploratórios, todos em campos terrestres localizados nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, da Bahia e do Espírito Santo. Senhor presidente, a produção total desses ativos é, segundo a empresa, de aproximadamente 35 mil barris dia, o que corresponde a menos de 2% da sua produção total. Nós já chegamos a produzir, senhor presidente, terrestre, cerca de 100 mil barris por dia. E essa produção se localizava, sobretudo, na chamada Bacia Potiguar, que compreendia a exploração no Rio Grande do Norte e no Ceará. Entretanto, a Petrobras passou a fazer uma opção pela produção offshore, produção e exploração de petróleo no alto mar, e foi deixando de lado esse plano de negócios e gestão que priorizava realmente a produção terrestre. Venho a essa tribuna, diante dessa realidade, para fazer um apelo à empresa. Eu posso realmente constatar aqui que a empresa, inclusive, está justamente agora mudando de presidência, mas venho fazer um apelo para que logo que a situação se regularizar na Petrobras, possamos ter a consolidação, a concretização dessa medida de venda dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos estados do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Espírito Santo, da Bahia e alguns outros estados. Eu sei que a Petrobras, claro, todos nós sabemos que a Petrobras enfrenta momentos difíceis e ela tenta, de todas as maneiras, se reorganizar. Então, dentro desse novo plano de gestão da Petrobras, nós teríamos essa concretização dessa medida que é indispensável, senhor presidente, para que a Petrobras possa superar a sua situação de dificuldades. Claro, nós não vamos ter nessa medida a solução salvacionista da Petrobras, mas a Petrobras ganharia alguma coisa, enquanto que os estados dependentes da venda dessas concessões ganhariam muito, muito mesmo. Porque a decisão de venda dessas concessões quebra um movimento negativo para os nossos estados, como eu já falei aqui. A decisão, senhoras e senhores senadores, provocou uma queda
na produção de óleo e gás nas bacias terrestres, em razão da redução dos investimentos nesse tipo de exploração, o que prejudicou bastante aqueles estados, inclusive o meu estado, o estado do Rio Grande do Norte. Nos campos operados diretamente pela Petrobras, tem havido um declínio médio de produção de 1,2% ao ano, decorrência natural do subinvestimento. Em decorrência ainda da redução de investimentos, deixou-se de se produzir nos últimos 5 anos 150 milhões de barris de petróleo nessas bacias maduras de menor capacidade de produção. O que acontece é que aqueles pequenos poços são subestimados na sua capacidade de produção e, de acordo com o estudo da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, essa é uma cifra que se junta a outra porque deixaram de ser criados 193 mil postos de trabalho nos últimos 10 anos, segundo esse estudo. Houve, assim, um prejuízo equivalente a 3,9 bilhões de reais em royalties para os estados e municípios produtores, de acordo com a associação. Ora, senhor presidente, num momento como esse, que os estados e os municípios estão de pires na mão, que estão desesperadamente tentando renegociar as suas dívidas, os estados se veem sem condições de ter essa arrecadação dos royalties de petróleo. São 5, para ser mais exato: o Rio Grande do Norte, o Ceará, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. Apenas a arrecadação desses royalties representa mais de 50 milhões de reais por mês para os cofres desses municípios, o equivalente a mais de 30% do montante do Fundo de Participação dos Municípios a que fazem jus, o que indica a grande dependência desses municípios da indústria petrolífera. Ela ocorre em 70 municípios, onde vivem 4,3 milhões de pessoas, quase 15% da população desses estados. Claro, nós temos que levar em conta aqui o que disse Charles Chaplin, que a vida é, sobretudo, um fator local. E é como se diz, não se vive na União, não se vive nos estados, se vive nos municípios. E não estamos falando ainda da arrecadação direta de ISS relevante nesse tipo de indústria, uma vez que as operadoras contratam serviço de sonda, perfuração, construção e montagem em montantes bastante expressivos. Em resumo, a exploração dessas concessões por empresas independentes dará partida a um ciclo virtuoso nesses estados e nesses municípios. Sem investimentos novos, estimados em 10 bilhões em 8 anos, seus investimentos, desculpe, senhor presidente, estimados em 10 bilhões, incrementarão a atividade econômica, revigorando a cadeia de fornecedores locais de bens e de serviços, gerando emprego, renda, arrecadação e royalties em benefício de todos. Os números são inequívocos. Nós temos que assinalar que, segundo o estudo da Federação das Indústrias da Bahia, a cada barril de petróleo produzido são gerados R$ 26 de royalties, repartidos
entre estados 53% e municípios 43%. Daí, senhor presidente, o meu apelo para que a Petrobras possa, de imediato, lançar o leilão que vai possibilitar a exploração dos chamados poços maduros de petróleo. A Petrobras fez esse comunicado oficial no dia 4 de março passado, mas até agora, além de troca de informações, de documentos solicitados, ainda não tivemos o anúncio da data do leilão, que tanto virá beneficiar os estados e municípios onde temos esses poços maduros. Senhor presidente, fica aqui o nosso apelo à Petrobras. Muito obrigado.